Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gustavo Pereira e estou aqui para trazer um super vídeo, uma super dica de Excel para você. Estamos numa série de como fazer gráficos do zero e hoje nós iremos falar exclusivamente sobre gráficos de pizza, sim, gráfico de pizza. Como construir o gráfico, como colocar um efeito muito bacana relacionado a rótulo de dados, né, que são essas caixinhas aqui, como colocar uma porcentagem automática, como fazer o sombreamento. Uma outra coisa muito legal é como editar esse sombreamento. Por exemplo, imagine que eu comece a aumentar aqui esse efeito. Estão percebendo esse gráfico aqui saindo da nossa tela, parecendo que está explodindo, né? Então, essas e outras dicas estão aqui no vídeo. Quer saber mais? Acompanha. Bom, pessoal, nosso desafio agora é justamente trabalhar em cima desses dados e construirmos um gráfico de pizza e trabalharmos algumas questões de configuração deles. Primeiro passo, como a gente já viu no vídeo 1 dessa série, vamos inserir, colocar em qualquer local em branco. Vamos eu colocar aqui, né, gráfico de pizza. Coloquei, vou deixar ele aqui por enquanto, depois eu ajusto ele no local. Botão direito e eu venho aqui na opção selecionar dados. Esse lado esquerdo é justamente os números, né? Então o título é parado em minutos, que eu estou olhando isso. E digamos que eu irei trabalhar apenas com essas três máquinas aqui, laser, grafadora e o codificador, tá? Venho aqui, vou dar um OK. E nesse botão direito, do lado direito, eu vou colocar os números, né? Os nomes, desculpa. O nome, os rótulos. Então é laser, grafador e codificador. Apenas esses três eu vou trabalhar. Eu vou dar um OK. Bom, nosso gráfico já está aqui, mas agora a gente quer configurar. Então vamos reduzir o tamanho dele um pouquinho. Ele cabe aqui dentro dessa caixa que a gente definiu. Eu vou tirar o título, tá? Não é importante para a gente nesse momento. E agora nós vamos fazer algumas configurações. Primeiro é colocar o rótulo de dados, né? Como a gente já viu em outros vídeos. Botão direito. Aí você vem justamente aqui nessa opção aqui, ó. Rótulo de dados, tá? Tá justamente aqui. Rótulo de dados. Adicionar rótulo de dados. Perceba que ele ficou um pouco desconfigurado. Não tem problema. A gente vai deixar ele dessa maneira por enquanto. Porque eu vou fazer algumas alterações nesse momento agora, tá? Bom, primeiro, antes de trabalhar com a configuração dos rótulos de dados, eu queria modificar um pouco as cores. E isso que eu queria falar um pouco com vocês, que o gráfico de pizza é um gráfico muito bacana, porém você tem que ter uma super atenção. Se você tiver muitas informações, por exemplo, digamos que em vez de ser esses três, fossem todas essas máquinas aqui, seriam 5 máquinas. Perceba que cada vez mais a visualização desse tipo de parada fica mais difícil. Por exemplo, no gráfico de barras aqui do lado esquerdo, é muito mais simples eu entender que a extrusora está com 113 minutos. Aqui nesse gráfico de pizza, para eu entender que a extrusora tem 113 minutos, eu tenho que ver aqui amarelo e amarelo. A extrusora 113 minutos, sabe? Demora um pouco mais. Então qual é a minha dica, né? Trabalhar com gráfico de pizza apenas quando você tiver 2, 3, máximo 4 informações. Para isso, tenta trabalhar com o gráfico de barras, gráfico de linha, que com certeza você vai ter uma visibilidade um pouco melhor, tá? Então, é um exemplo aqui, vamos reduzir, eu quero trabalhar apenas com 3. Show de bola. Agora nós vamos alterar essas cores. Como vamos fazer isso? E aí, como a gente está trabalhando apenas com 3 itens, eu posso trabalhar numa mesma escala de cor, né? Quando eu vou falar mesma escala, mesma grade de cores, é justamente essas opçãozinhas aqui que o próprio Excel ele dá. Você percebe que vem de um azul mais escuro até o azul um pouquinho mais claro, né? Então vamos trabalhar com o azul. Vamos botar aqui um azul bem escuro. Aqui eu vou botar também um azul, só que não vai ser um azul. Perceba que se você clicar aqui uma vez só e botar o azul, ele vai pintar tudo. Então, para pintar apenas uma das faces dessa fatia, você tem que dar 2 cliques, ó. Aqui ele tá tudo. Aí você dá mais um outro clique, perceba que ele saiu
do restante do gráfico, tá vendo? Tem bolinha aqui, tem bolinha aqui, tem bolinha aqui, e tem todos os pontos do gráfico, ele tem uma bolinha. Quando você dá 2 cliques, ele sai dos outros locais e ficam apenas os locais de definição, tá? Então não esquece essa dica. Então, 2 cliques aqui. Aqui eu já escolhi essa cor, show de bola. 2 cliques aqui. Vou escolher um azulzinho um pouco mais claro, tá? Esse aqui tá bom. E esse aqui, 2 cliques também. Vou escolher um azulzinho bem mais clarinho. Show de bola. Vou trabalhar assim dessa maneira. Bom, qual é o meu segundo passo agora, né? Meu próximo passo é trabalhar justamente esse rótulo de dados. Perceba que o rótulo, ele não tá muito legal. Eu tô vendo ali, mas não tá muito bacana. Então o que eu vou fazer? Você pode botar negrito, tá bom? Primeiro ponto. Bora aumentar um pouquinho ele. Show de bola. Mas olha o que aconteceu. Como esse fundo ele tá bastante escuro, não tá legal, você não consegue visualizar o número. Ele tá aqui, ó. Eu vou botar de branco para vocês verem. Tá vendo? Ele tá aqui, só que ele não consegue ser visual. Então, existem diversas maneiras de você tratar isso. Você pode simplesmente fazer um outro gráfico, colocar uma outra cor, mudar a cor. Mas vamos dizer que eu preciso que sejam essas cores. Qual é uma dica muito bacana que eu dou? Vamos deixar de branco, mas perceba que quando vai nos outros, ele fica um pouquinho mais claro, né? Esse 31 aqui é um pouquinho ruim nessa máquina laser. Então o que é que você faz? Clica nos rótulos de dados, perceba que ficou configurado, né? As 4 caixinhas aqui, tá? Clica no rótulo de dados, vai lá em formatar, tá? Vem aqui em preenchimento. Escolhe um preenchimento que seja um pouco mais escuro, tá? Então eu vou manter o azul, que faz parte do gráfico, e dessa maneira eu sempre garanto que meu número vai estar em destaque, vai estar bem visível. Show de bola, muito bom. Mas agora, percebeu que aqui no gráfico ele não está transparente, né? Ele está branco, e além de estar branco, ele está com a borda, então vamos tirar ele. Então seleciona o gráfico, a caixa, né? Não é o gráfico aqui, não é a caixa. Essa caixa aqui. Vem aqui em formatar, preenchimento, coloca sem preenchimento e contorno, coloca sem contorno. Dessa maneira ele vai ficar assim, livre. Show de bola. Percebeu que o gráfico também tem contorno? Tá vendo aqui? Ele branco, esse contorno branco. Vamos tirar esse contorno branco dele também. Clica. Professor, como é que a gente ia descobrir que tinha um contorno? Por exemplo, se aqui fosse um fundo preto. É um exemplo só, tá? Percebe? O contorno ele fica bem mais visível. Então você seleciona o contorno, deixa eu tirar aqui, é só para mostrar para vocês. Você seleciona o gráfico, tá? E aí não é todo o gráfico. Vem aqui, mas não é a caixa, tá? A caixa sim, tem que selecionar o gráfico, que ele fica com todos esses pontinhos aqui, tá? Você seleciona o gráfico para ficar com todos os pontinhos ativados. Vai em formatar, o contorno da forma, você coloca sem contorno. Ó, dessa maneira ele já tira aquele contorno. Show de bola, estamos chegando bem. Só que eu quero algumas coisas que eu acho interessante para o gráfico. Por exemplo, vamos lá, esses 79 minutos, ele representa quantos por cento dessa fatia dessa pizza inteira? Então você não precisa fazer conta no Excel para isso. O próprio gráfico, a própria formatação do Excel já pode nos dar esse número. Como é que a gente faz isso? Clica no rótulo de dados, botão direito, vem aqui, ó, formatar rótulo de dados, e aí ele vem na opção, tá vendo? Várias opções aqui. Nome de série, se eu clicar aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai dizer que a série é parada, aquela série que a gente define lá no gráfico, no objetivo. Nome da categoria. Pô, que legal, ó. Se eu quiser, poxa, ver qual é a máquina. Como é que eu faço isso? Sem precisar ficar olhando a legenda. Coloca aqui dessa maneira, tá vendo? Ó, laser 31 minutos. Golfradora 79 minutos. Fica bacana. E eu tenho uma opção aqui de porcentagem também. Ó que visual bacana. Pra gente ter rapidamente informações, né? Eu tenho codificadora 57 minutos e 34%, né? Ela representa essas paradas de 100% representaram 34%. Então isso aqui é automático, tá, pessoal?
Então é uma dica muito bacana para você poder configurar. Eu gostei dessa maneira, mas eu quero explicar ainda mais uma coisinha aqui nesse canto. Observe que aqui você tem uma opção que ele é chamado de separador. Tá vendo? Do lado direito. O que é separador? Ele tá ponto e vírgula. Se eu botar aqui espaço, olha o que vai acontecer. Ele separa, não mais ponto e vírgula, mas separa por espaço cada uma dessas informações que a gente clicar. Mas vamos escolher outra, vamos colocar nova linha. Olha o que vai acontecer. Fica bem bacana, porque o que ele faz? Ele coloca uma informação em uma linha, outra informação em outra linha e outra informação em outra linha, né? Então eu acho que isso consegue garantir que você tem uma boa visibilidade. Vamos deixar assim dessa maneira, tá? Ficando assim, o número ficou um pouco grande, vamos reduzir um pouquinho. Seleciona qualquer uma das caixas, que ele pega as 3. Vou reduzir aqui uma besteirinha. Aqui, vamos reduzir mais um pouquinho. Um pouco baixo. Vamos deixar assim. Vamos deixar assim dessa maneira, tá? Pessoal, uma dica agora super importante. Se por acaso vocês quiserem deixar o nome na caixa, no rótulo de dados, esse nome aqui não adianta em nada, tá bom? Então você pode excluir e ganhar um pouco mais de espaço no gráfico. Caso você não queira deixar o nome, você vem aqui, tá? Rótulo de dados e retira o nome da categoria e deixa a informação embaixo, tá? Então isso eu vou deixar assim dessa maneira, mas eu já expliquei para vocês como vocês podem manusear das duas maneiras, né? Conforme aquilo que for melhor. E por final, eu quero dar eu quero fazer duas coisas, né? Eu quero dar uma pequena explosão no gráfico para ele poder ficar um pouco mais visual, sabe? Como é que eu faço isso? Botão direito no gráfico, tá? Clico aqui no gráfico. Botão direito, formatar série de dados. Explosão da pizza. Perceba, se eu botar 10%, ele explode bastante, né? Ele abre bastante o gráfico. Não. Vamos deixar aqui 2%. Pronto. Eu quero só um pouquinho de abertura. Fantástico. E agora eu vou colocar uma sombra para dar aquele efeito que ele está saindo ali da nossa planilha. Essa sombra é super legal. Não deixa de ver essa dica, tá? Aproveitando, você já conhece nosso canal, já conhece os outros vídeos, não deixe de compartilhar. Manda um pro amigo, coloca nos comentários aí, você está gostando? Você sabe fazer todos esses conceitos aí do gráfico? Tá sendo bacana a explicação? Não deixe de comentar, compartilhar com um amigo, se inscrever no nosso canal, tem muita coisa bacana, tá? Mas vamos lá. Clica no gráfico para colocar sombra. Aí vou fechar aqui só para mostrar, né? Sempre essa opção formatar série de dados. Aí você vem aqui nessa que a gente chama balde de tinta, que na verdade é uma linha de preenchimento. Clica nela. Desculpa, não é nem aqui, é aqui, ó, nessa opção que fica aqui no meio, tá? Que é efeitos. Aí você vem aqui, ó, sombra. Aí ele tem a opção em sombra de pré-definições, tá? Você vai clicar nela. Você vê que tá sem sombra nenhuma. E aqui ele te dá, ó, diversas opções de sombras, internas, externas. E vou pegar essa externa que joga meio assim pro inferior direito. Ó o que vai acontecer. Percebeu? Ele já jogou aqui a sombra e o gráfico dá esse efeito que está saindo do papel. E eu posso aumentar isso. Como? Vem aqui de novo, vem aqui na opção efeitos. Perceba que ele tem aqui transparência da sombra. Eu posso deixar ela um pouco mais invisível, vamos dizer assim, né? Vamos deixar aqui com 65. Eu posso aumentar o tamanho dessa sombra. Percebeu? Ó como a sombra está aumentando, né? Não fica legal assim tanto. Então vamos deixar elas com a gente pode aumentar até um pouquinho. Vamos deixar com 101. Tem um desfoque, tá? E aí eu posso abrir mais ela um pouco, sabe? Então eu acho que é bacana aumentar aqui. Eu vou deixar com 15. E aqui eu tenho um ângulo também que eu posso alterar. Mas eu acho que aquele ângulo tá bacana, tá bom? Vamos deixar aqui. Vamos deixar aqui no ângulo de 80%. E a distância é a distância que essa sombra ela tá lá do fundo do gráfico. Perceba, quanto mais eu aumento a distância, parece que o gráfico ele tá saindo ali do papel e a sombra tá ficando aqui, ó, do lado atrás dele, né? Muito bacana esse efeito, mas não vamos exagerar tanto assim. Eu acho que se a gente deixar aqui uma distância de 20, vamos deixar uma distância aqui de 15. Eu acho que já dá um efeito bem legal aí para o que a gente queria no nosso gráfico, tá? Pessoal,
Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Então, lembre-se, ele é uma série, já temos 4 vídeos, tem outros vídeos que serão lançados de como fazer gráficos do zero. Então não deixa de acompanhar, tira um tempinho, pega uma água, bebe uma aguinha, tá? Senta, pega um caderno, pega o Excel, tem muita dica bacana para você. Espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço, até mais!